Com a crise econômica que o mundo está enfrentando, com essa decadência que nós estamos tendo aqui no mercado brasileiro e com toda a atmosfera milimetricamente arquitetada para que você sinta mais e mais dificuldades de ter o alimento básico, essencial na sua mesa, é no mínimo sensato afirmar que em breve você estará consumindo somente carne criada, fabricada em laboratório, o que aparentemente será muito mais econômico e, entre aspas, benéfico para o meio ambiente. Por que eu estou trazendo esse assunto hoje aqui para vocês? E por que é tão importante que a gente reflita sobre isso? Eu estava lendo uma matéria na Takeout, que é uma revista norte-americana, que estava abordando sobre esse assunto. E eu achei a matéria interessante, mas ao mesmo tempo muito ridícula. Interessante porque o assunto me atraiu e ridícula por conta dos argumentos que foram apresentados, tá? Eu vou mostrar um trecho aqui para vocês, tá aqui, a revista Takeout. A indústria da carne usando matemática alternativa para explicar como não está destruindo o planeta. Existem alguns estudos, ou pelo menos alguns artigos científicos, que inclusive já foram refutados também, onde se acusa única e exclusivamente a pecuária como uma das principais causadoras da destruição ambiental. Qualquer pessoa com o mínimo de honestidade intelectual e que entende só um pouquinho sobre as questões climáticas, sobre a questão do aquecimento global, refuta esse artigo com poucas palavras, sem muita retórica, apenas mostrando fatos, dados e fontes de outros artigos científicos que contradizem essas afirmações. Perceba, existe uma diferença muito grande entre você ser o causador de um evento climático e você estar contribuindo para esse evento climático piorar. E essa contribuição ser uma unha perto do que o verdadeiro causador está provocando. Eu vou ler só um trecho dessa matéria aqui para vocês. Olha só. A National Cattlemen's Beef Association está lançando uma nova campanha afirmando que pode não estar contribuindo muito para o aquecimento global. Aí o autor botou aqui, ha 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 ha, ó cara, essa é uma boa. Estou quase tentado a dar pontos à associação por tentar, mas considerando que essas travessuras factuais em torno das mudanças climáticas têm o potencial de causar tantos estragos que nem sei por onde começar. Aí ele vem aqui com o seguinte argumento. Quem quiser ler essa matéria depois, é só pesquisar que você vai encontrar. A ciência estabeleceu, indiscutivelmente, a ligação entre a pecuária e as mudanças climáticas. Para começar, quando a gente fala em ciência, a gente não está falando de um único artigo científico. Toda vez que a gente fala em ciência, nós estamos falando de experimentos e estudos diversificados sobre determinados assuntos. Existem sim a elite científica, existem aqueles que são considerados mais conceituados ou que ganharam aí mais prestígio entre a grande mídia e entre aqueles que detêm o poder financeiro, globalmente falando. Logo, se existem artigos científicos que mostram resultado A sobre sobre esse determinado experimento e outros artigos científicos que mostram resultado B dentro do mesmo experimento, logo, não existe um consenso científico sobre determinado assunto, sobre determinada pauta. O problema é que muitas vezes
aqueles que apresentam o resultado A não mostram o resultado B. Isso se chama aí os resultados por pares, revisados. Por que que isso acontece? Porque o resultado A é que interessa e o resultado B não interessa. Deixa eu mostrar mais um trecho da matéria aqui. A pecuária é diretamente responsável por cerca de 1/4 das emissões de gases de efeito estufa desde o início da era industrial, e 65% disso provém especificamente do gado. Cientistas do clima, ambientalistas e a indústria de carne, baseada em vegetais, têm incentivado as pessoas a reduzir drasticamente a quantidade de carne que consomem. Um estudo recente calculou que se os americanos cortassem pelo menos 50% dos produtos de origem animal de sua dieta, veríamos uma redução de 3,4% dos níveis de emissões. Veja bem, há uma contradição absurda nesse texto. Por quê? Primeiro, que não é de hoje que o ser humano consome carne. Não é de hoje que o ser humano cria gado. Não é de hoje que a pecuária existe e que o ser humano cria animais para sua própria alimentação. Até para o comércio. Me desculpem a expressão, isso é mais antigo que a posição de cagar. Logo, a questão aqui não é a criação do gado. Se você usar uma argumentação dizendo que é o processo que é feito para criar pasto e tal, é compreensível. No entanto, você ainda dizer que somente isso, ou isso é o maior responsável pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e patati patatá, isso é conversa fiada. Nenhum desses estão dispostos a discutir, como por exemplo, cientistas japoneses e cientistas da Finlândia, que já lançaram artigos. Os cientistas japoneses lançaram um artigo em 2009, e os cientistas da Finlândia confirmaram esse artigo dos cientistas japoneses 10 anos depois, em 2019. Depois de uma série de estudos que comprovou que a ação humana não é responsável pelo aquecimento global, que ele é um processo natural que o planeta passa de tempos em tempos. Logo, se não é interessante... A questão, veja bem, a questão não é você acreditar ou defender uma tese científica de que o aquecimento global é provocado pelo homem, pelo Homo sapiens. A questão não é essa. A questão é que existem outros artigos científicos feitos, baseados, com décadas de estudo. Não é somente um grupinho de cientistas, mas são vários grupos de cientistas espalhados pelo mundo, que apresentam um outro resultado, o resultado B desses estudos do aquecimento global. E aí você só quer divulgar somente o resultado A. Logo, você chega à conclusão de que existe um interesse na criação desse imaginário coletivo. E quando eu digo imaginário, eu não estou negando aqui a existência do aquecimento global. Ele existe, ele está aí. O que está sendo discutido aqui é a origem do mesmo. E algumas pessoas podem estar pensando que eu sou um cara cruel, que eu não penso nos animais. Eu não estou nem entrando na discussão ética aqui. Porque essa discussão ética sobre o que nós fazemos com os animais, não somente com o gado, não somente com os bovinos, com as aves, não somente... Mas o que nós fazemos com os animais, essa é uma reflexão que eu me faço desde criança. Só para você ter uma noção, eu não sou fã de carne. Eu aprendi a comer carne de pouco tempo para cá, por conta de uma necessidade biológica, que eu não era tão fã, uma necessidade de consumir um pouco mais de proteína. Ainda assim, eu não sou tão fã de carne.
Quando eu falo carne, eu digo boi, vaca, enfim. Eu gosto mais de pescados, mas não sou tão fã. E acho realmente um absurdo o que nós fazemos com os animais. Mas essa é uma discussão ética que eu não vou entrar aqui agora. Porque ética pela ética, eu prezo pela preservação da minha espécie. Se para a preservação da minha espécie tem que haver um consumo de proteína animal, que ajuda a alimentar o mundo, que ajuda a dar os nutrientes básicos para pessoas para seres da minha espécie, é isso que eu vou defender. Por mais que eu ache uma grande maldade o que se é feito com animais. Até porque hoje a pecuária, a indústria alimentícia de carne e tal, ela está passando por um processo, tá? Pelo menos aquelas que decidiram se desenvolver, onde o tratamento com esses animais é muito menos cruel, muito mais higiênico e por aí vai. Mas a discussão ética de se criar animal para se matar, eu também tenho meus conflitos internos em relação a isso, mas a gente pode debater essa questão em outro momento, mas não é o foco do vídeo aqui. Coincidentemente, meus amigos, depois leiam essa matéria aqui da Takeout, perdão, que eu acho que você vai tirar uma reflexão profunda disso. Coincidentemente, olha só o que já estava sendo discutido desde 2018. Ó, essa matéria foi publicada na Globo Rural pelo jornalista Rafael Salomão no dia 7 de maio de 2018. Tá aí. Carne de laboratório chega ao mercado em 2021. Por que isso foi projetado? Uma pergunta, tá? É só uma pergunta, é só um questionamento. Por que isso foi projetado há 4 anos atrás, justamente para chegar ao mercado no ano de 2021? É como se já soubessem que haveria. Vai beirar a teoria da conspiração, mas enfim, eu vou falar. É como se já soubessem que haveria uma grande crise econômica, onde o preço desses alimentos iria subir drasticamente. E aí, coincidentemente, isso foi lançado bem no período onde nós estamos saindo de uma pandemia, entrando numa crise econômica terrível, mundialmente falando, né? Países subdesenvolvidos como o Brasil estão sofrendo mais, e no meio de uma crise energética, que eu falei num vídeo anterior, que foi praticamente arquitetada para impedir, inclusive, que países subdesenvolvidos, considerados de terceiro e de quarto mundo, se desenvolvessem industrialmente. Vocês não acham isso muito estranho? Deixa eu mostrar outro trecho da matéria aqui. Acho que vocês pegaram o meu raciocínio, tá? O hambúrguer de laboratório estará no mercado em 3 anos. Quem garante é o professor de fisiologia, como é o nome dele aqui? De fisiologia da Universidade de Maastricht, Holanda, Mark Post, que chamou a atenção do mundo ao apresentar a carne produzida de células tronco de músculos de vaca. Tá? Depois procurem essa matéria. O vídeo está longo, eu não vou destrinchar a matéria. Eu já li a matéria, eu não vou destrinchar a matéria toda aqui para vocês, só quero mostrar um ponto interessante aqui. Mas depois leiam essa matéria, tá? E tá aqui, a mesma coisa, ó. A produção de carne também está associada à emissão de gases de efeito estufa e estudos indicam que cerca de 15 a 20% de todas as emissões de gases de efeito estufa do planeta são provenientes da atividade pecuária. E em terceiro, há uma preocupação, aqui agora que está a honestidade da matéria. Em terceiro, uma preocupação crescente da população em questão do bem-estar animal, em relação ao fato de abater tantos animais no mundo para servir de alimento. Depois, meus amigos, eu quero mostrar aqui outra matéria que está aqui na CNN, que foi publicada esse ano. Tá? Tá aqui, ó. Brasil deve ter carne feita em laboratório entre 2024 e 2025. Quando fala, depois dá uma lida nessa matéria, quando fala que deve ter, não quer dizer que não vai chegar já em 2021, 2022. Eu estou falando que a matéria está enfatizando a questão da popularização da carne fabricada em laboratório. E aí vem a pergunta.
Se a preocupação é realmente com a saúde humana, será que ninguém para pensar que uma carne produzida em laboratório, por mais que se use elementos naturais, segundo o que alegam, né, que inclusive pode ser enriquecida, ao invés de. Ela pode ser até mesmo de forma nutricional, ser mais. Ser melhorada para a saúde humana, por exemplo, em vez de gordura saturada, colocar mais ácidos graxos, como ômega 3, etc., numa carne. Enfim, por mais que exista isso, ninguém está parando para pensar que essa carne produzida em laboratório, artificialmente, pode não ser benéfico para o ser humano a longo prazo, que toda vez que a gente tenta fazer uma coisa de maneira artificial, na maioria das vezes, melhor dizendo, sempre tem alguma coisa errada, sempre tem ali um easter egg, surpresa. Ora, até medicamentos que servem para tratar doenças graves têm efeitos colaterais, por mais que tragam determinados benefícios para a saúde humana. Eu fico com o pé atrás. Para finalizar, deixa eu mostrar aqui um trecho de uma matéria para vocês. Está aqui na Dr. Axe, melhor dizendo. Ó, perigos e preocupações potenciais da carne produzida em laboratório. Existem várias questões importantes em relação à produção de carne artificial. A primeira, como a carne cultivada em laboratório ainda está engatinhando, é muito cedo para dizer se as vantagens ambientais definitivamente surtirão efeito. Isso nos baseando na crença do aquecimento global canônico, comumente aceito pelos especialistas idolatrados pela mídia. Segundo ponto, é muito caro de produzir. Ué, mas por que essa carne vai sair mais barata se ela é mais cara de produzir em relação à pecuária? Tá estranho ou não tá? Terceiro ponto, o sabor não é necessariamente atraente para todos, obviamente não vai ser a mesma coisa. Quarto, ainda está em debate como ele deve ser rotulado e anunciado aos consumidores. Quinto ponto, não se sabe totalmente o quão saudável é e como o conteúdo nutricional se compara à carne bovina real e à carne bovina. Enfim, vocês entenderam aqui, tá? Uso alto de energia, alto custo de produção, problemas de rotulagem, consumidores cansados, revolução da tecnologia alimentar. Eu aconselho que vocês procurem essa matéria para ler. Tá aqui, ó, Dr. Ace. É uma matéria que vai estar em inglês, tá? Eu botei a tradução aqui, tá vendo? Só vocês procurarem. Eu não coloco link nenhum aqui, porque senão o YouTube termina de ferrar o vídeo. Quem quiser saber, pesquisa, procura e leia. Carne cultivada em laboratório. Como a tecnologia de alimentos pode mudar o que está em seu prato? Tá aí o título em inglês. Se você quiser, printa aí, pesquisa o título em inglês e leia a matéria completa, tá? Mas pesquise sobre o assunto. Eu acho que é algo interessante para a gente discutir. Ao meu ver, carne bovina natural, né? Carne vai ser algo de privilégio, né? Vai ser algo para privilegiados, já que a tendência é o preço aumentar e subir. Dessa forma, não vão se criar menos gado, não terá mais aquela necessidade de ficar injetando hormônio, logo a carne será muito mais saudável, e somente aqueles com alto poder econômico vão poder consumir, enquanto a maioria da população vai consumir carne produzida em laboratório. Tem algo muito estranho acontecendo.